Imagina o seguinte cenário: um país sem acesso ao mar, sob sanções do Ocidente, enfrentando ataques jihadistas quase todos os dias, com o caixa do governo minguado e sem nenhum grande banco internacional disposto a emprestar um centavo sequer. Agora imagina esse mesmo país anunciando que vai construir uma das maiores rodovias da África, 8 faixas, 332 quilômetros, 28 passagens, 9 interseções, e não com dinheiro do Banco Mundial, não com construtoras francesas, não com engenheiros chineses voando de primeira classe, com as próprias mãos, com jovens que nunca tinham tocado numa escavadeira na vida. E sabe o que é mais absurdo? Em 40 dias, eles já tinham concluído 70% da obra inteira. Se alguém te contasse isso num bar, você provavelmente chamaria de fake news e passaria para outra. Mas aconteceu. Dezembro de 2025, Burkina Faso. E o que essa estrada revelou vai muito além do asfalto. Ela abriu uma ferida que os presidentes africanos conhecem faz décadas, mas preferem não tocar. Um golpe silencioso, legal, sistemático, que sangrou o continente por gerações inteiras, sem que ninguém precisasse assinar um cheque suspeito ou cruzar uma fronteira armado. Hoje eu vou te mostrar o esquema, o rastro do dinheiro. E por que um presidente militar de um país que quase ninguém no mundo sabe localizar num mapa virou esse jogo inteiro de cabeça para baixo. Fica até o final, porque isso aqui vai ficando mais fundo à medida que avança. E se você ainda não conhece esse canal, fica de olho, porque é aqui que a história da África é contada do jeito que ela merece. Agora vamos dar um passo atrás, porque sem esse contexto, nada do que vem depois vai fazer sentido completo. Burkina Faso se tornou independente em 1960. De 1960 até 2022, são 62 anos de independência, 6 décadas, 2 gerações inteiras de governos eleitos, derrubados, reeleitos, substituídos, dinheiro do Banco Mundial, da União Europeia, de cooperações bilaterais de toda parte do mundo, contratos assinados em cerimônias com bandeiras, projetos inaugurados com fitas cortadas, relatórios enviados para Genebra e Washington mostrando progresso. E no final desses 62 anos, sabe quantos quilômetros de estradas pavimentadas o país tinha acumulado no total? 3.000 quilômetros. Só isso. Para um país de 23 milhões de pessoas, sem litoral, encravado no coração do Sahel. Para você ter noção do que isso representa, a distância de Acre até o Cairo é de quase 4.400 quilômetros, ou seja, em mais de meio século de desenvolvimento contínuo, Burkina Faso construiu uma malha rodoviária que nem cobriria essa rota, dispersa por um território inteiro de quase 370 mil quilômetros quadrados. Mas a parte que mais me surpreende não é essa. É o índice de infraestrutura do Banco Africano de Desenvolvimento. Em 2024, Burkina Faso registrou a pontuação mais alta da sua história nesse índice, 22 pontos de 100. 22. Esse é o melhor resultado em 62 anos de independência e de investimento em desenvolvimento, o melhor número que esse país já teve. E ainda assim, é praticamente nada numa escala de 0 a 100. Então, a pergunta certa não é: por que Burkina está tão atrás? A pergunta certa, a que ninguém quer fazer em voz alta nas reuniões da União Africana ou nos relatórios do FMI, é: quem se beneficiou mantendo o país assim por tanto tempo? Deixa eu te mostrar como a máquina funciona. Não é teoria da conspiração, é sistema, é rotina, é um manual que nunca foi publicado, mas que todo mundo dentro do mercado de infraestrutura conhece de cor e salteado. Um governo quer construir uma estrada, lança uma licitação. Uma grande construtora aparece, geralmente com conexões dentro do governo, ou simplesmente por ser a única empresa com capital suficiente para participar do processo. Ela ganha o contrato.
Vamos dizer que o projeto vale 100 milhões de dólares. A construtora retira de cara o seu percentual de administração. 20, 30, às vezes 35% só nessa taxa inicial. Depois ela terceiriza o projeto para uma empresa menor. Essa empresa menor tira a parte dela, importa equipamentos de fora. Isso gera taxas alfandegárias, custos de logística, fretes internacionais que às vezes custam mais do que o equipamento em si. Quando alguém finalmente derrama o primeiro metro cúbico de concreto no chão, você já está trabalhando com 40, talvez 50 centavos de cada dólar que entrou no contrato. E se o projeto atrasa? Volta ao governo pedindo mais verba. Se estoura o prazo em 2, 5, 10 anos? Problemas técnicos imprevistos, avaliação ambiental pendente, questões climáticas, instabilidade política. Sempre tem uma justificativa nova esperando na fila. Agora presta atenção nesse número porque ele muda tudo. A Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas, o EIT, estimou que ao longo de uma única década, entre 2012 e 2021, Burkina Faso perdeu quase 5 bilhões de dólares através de fluxos financeiros ilícitos no seu setor extrativo. Ouro, zinco, prata, manganês. O ouro sozinho responde por 61% dessas perdas, algo em torno de 3 bilhões. 5 bilhões no total, não roubados num assalto cinematográfico com explosões e fuga de helicóptero, vazados, lentamente, sistematicamente, dentro dos marcos da legalidade, através de subnotificação da produção, contratos com cláusulas enterradas em páginas técnicas, preços de transferência manipulados, relatórios que contam uma história para o fisco enquanto o dinheiro conta outra nos mercados internacionais. E quando falamos em quase 5 bilhões, é bom deixar claro, esse é o valor documentado e verificável. O número real pode ser muito maior, mas trabalhamos com o que dá para comprovar. O modelo das estradas é o mesmo. Parece desenvolvimento. Funciona como extração disfarçada de cooperação. E aí entra Ibrahim Traoré. O presidente militar de Burkina Faso assumiu o poder em 2022 e desde o início sinalizou que não ia jogar pelo manual antigo. Mas a pergunta que ele fez, a pergunta que realmente desconfortou o sistema, era simples demais para ser ignorada com facilidade. E se a gente simplesmente não usar construtoras? Quando Traoré anunciou que queria construir uma rodovia ligando o Ouagadougou a Bobo de Oulasso, as duas maiores cidades do país e os dois centros econômicos mais importantes do território, a resposta do mercado veio rápida e firme. Segundo relatos que circularam na época, as estimativas iniciais de construtoras privadas chegavam a valores na casa de bilhões de dólares para executar a obra, para um país cujo orçamento anual inteiro é uma fração disso. Seja como for, Traoré não negociou. Ele simplesmente saiu do sistema inteiro. Criou uma iniciativa presidencial chamada Faso-Mebo, que significa construir o país. Em março de 2025, entregou ao programa o primeiro lote com mais de 900 máquinas pesadas, escavadeiras, motoniveladoras, caminhões basculantes, retroescavadeiras, rolos compactadores. E então fez algo que me surpreendeu genuinamente quando eu li sobre isso. Em vez de contratar engenheiros europeus ou técnicos asiáticos com décadas de experiência, ele treinou jovens burkinabés para operar esses equipamentos. Jovens que provavelmente nunca tinham visto aquelas máquinas de perto antes disso. Jovens sem currículo técnico formal, mas com disposição e com a urgência de quem entende que aquilo vai mudar o próprio país. Depois apontou esse exército de jovens e máquinas para 332 quilômetros de terra entre as duas maiores cidades do país e disse: constrói. A construção foi lançada oficialmente em 16 de dezembro de 2025. 40 dias depois, os números chegaram e eram difíceis de acreditar à primeira leitura.
232 quilômetros já tinham sido desmatados e terraplanados. 70% do projeto inteiro, em menos de 6 semanas. Os trabalhadores não operavam em turno de 8 horas com intervalo para almoço. Segundo um engenheiro de campo entrevistado pela televisão nacional, Burkinabé, eles trabalhavam dia e noite, 7 dias por semana, no que ele descreveu literalmente como um ritmo infernal, sem parar, sob o sol e sob a lua. As especificações do projeto falam por si. 332 quilômetros de extensão total, 8 faixas de rolamento, uma faixa de domínio de 100 metros de largura, 9 interseções complexas, 28 passagens. Orçamento total declarado, 200 bilhões de francos CFA, algo em torno de 357 milhões de dólares, financiado integralmente com recursos próprios do Estado, sem um centavo de dívida externa. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, aproveita e deixa o like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa história. Mas de onde veio esse dinheiro? Porque essa é a parte que a maioria da cobertura jornalística internacional está ignorando completamente. Burkina Faso produziu aproximadamente 57 toneladas de ouro em 2023. Isso colocou o país na posição de 4º maior produtor de ouro do continente africano, atrás de Gana, África do Sul e Mali. O metal representa entre 70% e 80% de todas as exportações do país e contribui com cerca de 15% a 20% da receita do governo. O país está literalmente sentado sobre uma riqueza enorme. O problema nunca foi a falta de recursos. O problema é que, por décadas, boa parte dessa riqueza simplesmente sumia antes de chegar ao orçamento público. E o padrão está documentado. A iniciativa EITI já demonstrou repetidamente que o volume de recursos declarado pelos ministérios africanos frequentemente não corresponde ao que os países compradores registram nas suas próprias importações. O mesmo ouro. 2 conjuntos de números completamente diferentes. Em um padrão observado na região, o Ministério de Minas de um país declarou ter exportado poucos quilogramas de ouro num determinado ano. Mas o relatório alfandegário de um país comprador mostrou que havia importado toneladas desse mesmo lugar. Toneladas, não quilogramas. A mesma transação, registrada de formas radicalmente diferentes nos 2 lados do negócio. Ou alguém não sabe contar, ou alguém não quer que você saiba o que estava sendo contado. Traoré olhou para essa realidade e tomou uma decisão clara. Criou uma empresa estatal de mineração, a Sopamib, e começou a nacionalizar ativos mineradores e a formalizar a coleta de ouro artesanal, que historicamente nunca aparecia nos registros oficiais. E os resultados apareceram depressa. A coleta de ouro sob controle direto do Estado saltou para mais de 8 toneladas em 2024. No primeiro trimestre de 2025 sozinho, mais de 11 toneladas já tinham sido registradas e depositadas. São números confirmados pelo próprio primeiro-ministro Burkinabé em pronunciamento nacional. Esse ouro passou a entrar no orçamento nacional, e o orçamento nacional passou a virar asfalto sobre o chão do país. A lógica é direta como uma linha reta. Taparam os buracos por onde o dinheiro vazava há décadas e redirecionaram esse fluxo para o chão do próprio país. Mas tem uma camada aqui que a maioria das análises não alcança. Burkina Faso não está construindo no vácuo. O país faz parte da Aliança dos Estados do Sahel, o bloco que reúne também Mali e Níger. 3 países sem litoral que passaram por transições militares nos últimos anos, expulsaram forças militares estrangeiras dos seus territórios e se afastaram dos mecanismos regionais tradicionais como a CEDEAO. Juntos, eles estão construindo algo que tem mais cara de doutrina do que de simples acordo de governança compartilhada. Uma doutrina assentada em 3 pilares:
soberania sobre os próprios recursos, infraestrutura como estratégia de segurança e autossuficiência como política de Estado central. Pensa do ponto de vista puramente logístico. Burkina Faso ocupa uma posição central no mapa do oeste africano. A nova rodovia que está sendo construída liga dois corredores que conectam rotas estratégicas até os portos de Abidjan, Lomé e Tema. Melhora essa estrada e você melhora o peso de Burkina nas negociações comerciais regionais. Melhora o acesso de todo o bloco ao litoral. É infraestrutura como instrumento de poder, não como concessão de organismo internacional em troca de reformas estruturais. Agora vou ser honesto, porque esse é o meu trabalho aqui e você merece uma análise completa, não só entusiasmo. Velocidade não é qualidade. Desmataram e terraplanaram 232 quilômetros em 40 dias. Isso é genuinamente impressionante. Mas será que a estrada vai ter drenagem adequada para resistir às chuvas intensas do Sahel? Haverá auditorias independentes de segurança das pontes e dos viadutos? Planos estruturados de manutenção de longo prazo? Essas são perguntas abertas e completamente legítimas que qualquer análise responsável precisa fazer. O modelo depende do ouro. Se o preço do metal cair e ele flutua bastante no mercado internacional, ou se novas crises de segurança interromperem a mineração no interior do país, o modelo de financiamento fica frágil. Depender de uma única commodity para bancar infraestrutura de longo prazo é uma vulnerabilidade que a história africana já conhece bem. E governança militar concentra poder de formas que criam novos riscos. Quando o presidente, o orçamento, a agência de licitação e a unidade de engenharia estão todos dentro da mesma cadeia de comando sem separação funcional, o risco de gasto não transparente não desaparece. Ele apenas muda de endereço, sai do bolso do empreiteiro estrangeiro e pode ir parar em outro lugar dentro do Estado. Essas são preocupações reais. Não são propaganda ocidental. São perguntas que qualquer análise séria e honesta precisa colocar na mesa sem medo de parecer ingrata pelo progresso. Mas, e esse mais é importante, o modelo antigo tinha todas essas garantias no papel. Tinha supervisão internacional formalizada, tinha relatórios de auditoria publicados, tinha o Banco Mundial, o FMI, a União Europeia, organizações de transparência publicando avaliações anuais. E mesmo assim, esse modelo produziu quase 5 bilhões de dólares documentados em vazamentos e apenas 3.000 quilômetros de estrada em 62 anos. O debate real não é se o modelo de Traoré é perfeito. O debate real é: com que linha de base estamos comparando? E mais importante ainda, quem definiu essa linha de base e a quem ela serviu durante todo esse tempo? O que Burkina Faso fez, independente do que você pensa de Ibrahim Traoré como figura política, foi expor uma questão estrutural que o continente inteiro vinha evitando colocar em palavras diretas durante décadas. A pergunta não é por que as estradas africanas são ruins. Todo mundo já conhece a resposta disso. A pergunta certa é: a quem o modelo atual de infraestrutura serve de verdade? E existe outra forma de fazer isso que não dependa de terceirizar o futuro do continente para fora? Burkina Faso está agora construindo 3.000 quilômetros de estradas por ano. O mesmo número que levou 62 anos para ser atingido antes. Imagina 12 meses entregando o que antes levava 6 décadas inteiras. Mesmo que o ritmo caia pela metade, pela ausência de dinheiro ou pela complexidade de concluir a obra com a qualidade necessária, já é uma ruptura histórica com o que existia antes. O caminho de desenvolvimento da África não precisa ser uma fotocópia do que a Europa fez no século XX. A Europa construiu sua infraestrutura num contexto completamente diferente, com acesso a recursos extraídos de colônias ao redor do mundo, dentro de uma linha do tempo que simplesmente não se aplica ao que o continente precisa fazer agora.
nessa geração. Copiar esse modelo, dentro das condições estruturais que existem hoje, não serviu bem à África, e a história registrada está aí para testemunhar isso. Existe um provérbio que circula em variações por todo o continente. Por onde a estrada passa, o desenvolvimento segue. Talvez na África a gente precise tratar a construção de estradas como uma emergência nacional de primeira ordem, para que o desenvolvimento que vem depois chegue rápido o suficiente para fazer diferença real nas vidas de pessoas reais, não nas próximas gerações abstratas. Nestas, é isso que Burkina Faso está testando agora, e os resultados, mesmo com todas as ressalvas legítimas, são pelo menos interessantes o suficiente para exigir atenção séria. Se esse vídeo te fez enxergar essa história de um ângulo diferente, compartilha com alguém que só lê as manchetes. A imagem completa importa demais para ficar só em quem já estava prestando atenção. Se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento certo de fazer isso. Aqui a história da África é contada com a profundidade que ela merece, sem filtro e sem atalho.